Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Amor Calopsita e hoje eu vou estar falando para vocês se existe alguma diferença no comportamento entre macho e fêmea. Mas antes de começar esse vídeo, eu peço para que você que não é inscrito se inscreva e curta esse vídeo para poder estar me ajudando aqui no canal, tá bom? Vamos começar falando que é baseado nas experiências que eu tenho com as minhas aves. Lembrando que cada calopsita, ela tem a sua personalidade independente se é macho ou se é fêmea. Cada um vai ter a sua personalidade, são seres únicos. Você não vai encontrar, provavelmente, uma calopsita que seja completamente igual à outra, independente se é da mesma mutação, do mesmo sexo. Cada um vai ter a sua personalidade. Porém, eu notei sim algumas diferenças entre o macho e a fêmea na questão do comportamento, tá? Eu vou começar falando aqui, aproveitar que a Bela vai estar comendo lá. Lembrando, para quem não viu meus outros vídeos, eu tinha uma outra fêmea, eu tinha 4 calopsitas. Hoje eu tô com 2 machos e uma fêmea. Eu percebo sim que a fêmea ela come mais do que o macho, mesmo não estando em época de reprodução, tá? Eu não sei se são, acredito que tenha sim suas exceções, mas as duas fêmeas, né, tanto a Bia que eu tinha e a Bela, elas comem mais, comiam mais, né, do que o macho. A Bela, inclusive, ela é até um pouco territorialista com um pote de comida que ela quer sempre comer primeiro para depois o macho comer. Então eu percebi sim que com a minha experiência as fêmeas comem um pouquinho mais do que os machos, tá bom? Agora vamos para outro quesito. Carinhoso. Quem será que é mais carinhoso, macho ou fêmea? Os dois são carinhosos, os dois se apegam ao dono, tá? Só que se eles estiverem com ninho, a fêmea tiver colocado ovos, os dois vão chocar e os dois irão ficar agressivos. Geralmente eles se revezam para chocar os ovos. Nessa época em especial, tanto o macho quanto a fêmea vão ficar agressivos e você não vai conseguir chegar perto do ninho. Mesmo você sendo o tutor deles, eles serem apegados a vocês, os dois vão ficar agressivos quando você chegar perto do ninho, tá? Tirando essa parte aí da época de reprodução, vamos colocar aí, se você não tá com o ninho, né, no seu viveiro, eu, pelas minhas experiências, falando mais uma vez, tá? As fêmeas fora dessa época, tá? Vamos colocar aqui que eu não faço mais reprodução aqui com as minhas aves, depois eu vou até falar sobre isso. Mas eu percebo que as fêmeas são mais carinhosas do que os machos, tá? Fora dessa época aí, que os dois ficam agressivos, né? Mas as fêmeas eu percebo que são mais carinhosas. Os machos, eles tendem a ser mais territorialistas com seu ambiente, mais competitivos entre si, principalmente se você tiver um casal formado e colocar mais uma ave aqui, principalmente 2 machos com uma fêmea, vão provavelmente dar briga entre eles dois. Hoje aqui eu não tenho tanto esse problema, acontece sim de ter brigas entre eles, ou entre esses dois, né, que é fêmea com macho, ou eles 3 são solteiros, tá? Mas de vez em quando ocorre estresse entre um ou outro, mas nada muito sério, tá? Como o Biel não formou casal com a Bela e o Billy era casal da Bia que faleceu, os 3 hoje são solteiros, já são aves que já estão há um tempo juntos e eu não tenho esse tipo de problema, tá? Com relação ao território, com relação a competir com fêmea, tá bom? Então, eu não tenho, já que eles dois não formaram casal com ela, não tem essa competição por ela. Só que sim, os machos, quando estão com essa questão de querer formar casal, eles podem sim ficar mais competitivos e agressivos do que as fêmeas, porque na maioria das vezes é o macho que corteja a fêmea. A fêmea também, ela pode querer formar casal com o macho,
Só que aí, né, nem sempre o macho aceita ou vice-versa, nem sempre a fêmea aceita. Mas eu acredito que os machos, nesse quesito de agressividade, eles podem ser mais mediante essa situação que eu falei. Agora, um outro quesito, quem aprende mais a cantar, a assoviar, tá? Sem dúvidas é o macho. O macho ele tem maior capacidade, sim, para aprender os sons. As fêmeas são algumas que aprendem, só que os machos eles têm sim uma maior capacidade de vocalizar e de aprender sons. Os dois gritam, aquele grito típico da calopsita. A fêmea ela até grita mais se ela quiser fazer ninho, por isso que você tem que evitar potes de comida que sejam muito grandes, que podem sim acabar incentivando a fêmea a colocar ovos, e nessas situações ela pode até ser mais chata do que o macho nessa questão de ficar gritando. Os machos eles gritam sim, mas eles aprendem a assoviar, a fazer alguns sons por, né, copiar o que a gente fala, o que a gente ensina para eles. Tem até um vídeo de algumas dicas, se você ainda não viu, dá uma olhadinha de algumas dicas de como eu fiz as minhas aves, os machos aqui, aprenderem, tá? A reproduzir alguns sons. E as fêmeas, elas não têm tanto essa capacidade de aprendizagem, tá bom? Porque na natureza, o macho, ele para cortejar a fêmea, ele usa dessa vocalização. Mas não que a fêmea não seja capaz. Como eu falei, algumas conseguem sim aprender, mas eu percebo que o macho ele aprende com maior clareza esses sons. Agora vamos falar sobre quem se apega mais ao dono. Muitas das vezes a gente quer uma ave que consiga interagir com a gente, que a gente consiga fazer carinho. Os dois, tá? Nesse quesito, os dois se apegam ao dono. Não tem diferença nenhuma. Tanto o macho quanto a fêmea podem sim se apegar aos donos. E eu particularmente acho que as fêmeas são mais carinhosas, mas os machos, eles também se apegam bastante a gente. E as fêmeas têm essa questão de colocar ovos, né? Se você observar, se você tiver uma fêmea só e ela colocar ovo, eu até coloquei já um vídeo falando sobre isso. De tempo em tempo, mesmo sem macho, a fêmea ela pode vir a colocar ovos, tá? E isso sim pode deixar ela estressada e um pouco agressiva por, né, querer chocar aquele ovo e proteger. Mas fora dessa época, mais uma vez repetindo, as minhas duas fêmeas, né, essa e a outra que eu tinha, eram assim mais meigas, né, mais carinhosas, mais delicadas do que o macho. Mas isso não é uma regra, isso muda de ave para ave, como eu estava falando para vocês, cada ave tem a sua personalidade e vai variar muito de acordo com a personalidade dela, independente do sexo da ave. E inteligente, os dois são inteligentes, né? Eu não sei se eu já falei sobre esse tópico aqui, mas os dois são super inteligentes, têm a capacidade de aprender alguns truques, se apegam aos donos, são animais super companheiros, né? As calopsitas são considerados animais domésticos, mesmo sendo aves hoje, são considerados animais domésticos. Aí eu coloquei até um vídeo sobre as anilhas, né? Se precisa de anilhas ou não. Como vocês podem ver, duas das minhas aves usam anilha e o outro não. Tem um vídeo também no canal falando sobre isso. E as calopsitas são animais fantásticos, são super inteligentes, não tem diferença de inteligência entre macho e fêmea. Não é porque o macho tem uma predisposição a aprender mais sons que ele seja mais inteligente, que isso não tem nada a ver. As fêmeas também, elas são super inteligentes, carinhosas, se apegam aos donos, tá bom? Inclusive, eu acho a Bela a ave mais inteligente aqui do viveiro.
Ela é a única que consegue abrir a porta do viveiro se não tiver com a travinha. Ela consegue também pegar algumas coisas com o pezinho, coisa que os outros dois não conseguem fazer. Então, tem alguns machos que conseguem fazer isso também. Isso daí, independente do sexo, se é macho ou fêmea, vai depender da personalidade da sua ave. Ela faz algumas coisas que os outros dois que são machos, que cantam, né, que vocalizam, não fazem. Então, para você ver que a inteligência, ela é para os dois, isso não tem diferença. Tem vídeo dela também abrindo o viveiro. A Bela, ela é a ave mais inteligente que eu vejo, não que os outros não sejam, né? Mas ela desenvolveu essa habilidade, ela sabe, ela observa quando não tá com essa travinha no viveiro. Se eu fechar o viveiro e não tiver com a trava, ela automaticamente vai lá e abre. Ela observa tudo o que eu faço, tá bom? Ela também tem um jeito aqui de andar por cima do viveiro que eu não vejo as outras calopsitas fazendo. Ela é uma ave super inteligente, uma característica dela, tá? Mas todos eles são, gente, todos eles são. Uns vão aprender alguns truques com mais facilidade, outros não. É igual o ser humano, né? Cada um tem sua personalidade e as aves são desse jeito, tá bom? O importante é que você ame sua ave, tenha muita paciência, que ela vai retribuir esse carinho, independente, né, do sexo da ave. E eu creio que os animais, né, independente disso, são capazes, sim, de aprender, né? Algumas fêmeas, como eu falei, aprendem, sim, alguns sons, tá bom? E são animais fantásticos, são animais assim super carinhosos com os donos e não tem tanta diferença, tá, entre macho e fêmea. Alguns comportamentos com relação a diferenciar macho e fêmea eu vou estar fazendo em um outro vídeo, tá? Hoje eu falei apenas algumas situações que muita gente às vezes pode ter curiosidade, tá bom? Me conta aqui se a sua ave, se você tem macho e fêmea, se você percebe que eles têm algumas diferenças, tá? Eu acredito que essa diferença seja mais do indivíduo do que em si pelo sexo dele, tá bom? Mas em algumas situações você consegue ver, sim, algumas características diferentes entre eles. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo.